Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí à Prosa com Bertaglia. A prosa que está caminhando a passos largos, muitas pessoas do bem vindo aqui contribuir com a gente, com as suas experiências de vida, com os seus conhecimentos. E hoje nós vamos tratar de um tema muito legal, a execução da estratégia, a hora da verdade. Bacana! Em minhas aulas de estratégia, eu costumo usar um estudo de caso baseado em uma empresa aérea chamada SAS, com sede na Suécia. Em 1985, já faz um bocado de tempo, né? A empresa ganhou a coroa de pior companhia aérea do ano em uma pesquisa realizada com clientes, tanto no aspecto de atendimento quanto na confiabilidade. E pior ainda, a SAS ficou em último lugar nos resultados financeiros. O CEO foi demitido, logicamente. Contrataram, então, um outro CEO chamado Jan Carlson, que imediatamente desenvolveu uma estratégia para focar no cliente. Ele empoderou os funcionários e moveu a tomada de decisão para a linha de frente, aquelas pessoas que tinham contato com os clientes. Em uma dramática virada, um ano depois, a SAS ficou em primeiro lugar em todas as mesmas categorias de satisfação de clientes e resultados financeiros. Ian estudou o que estava acontecendo e notou que os contatos entre clientes e seus colaboradores na linha de frente poderiam fazer a diferença. E fez. Ele chamou esses pontos de contato de momentos da verdade. Desenvolveu a estratégia focada no cliente. E olha, cá entre nós, ele percebeu claramente o quão importante era o foco e a orientação ao cliente. Mas fez alguma coisa muito simples. E ele conseguiu que 20 mil funcionários comprassem a sua ideia. 20 mil funcionários que antes estavam desmotivados. Mas e aí? Como é que é executar essa estratégia? Uma coisa é pensar, ter a ideia, ter a visão. E como executar? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui na Prosa com o Bertaglia, com a Gisele Tacchi, que fica lá em São Paulo. Oi, Gisele, que legal, que fantástica essa nossa prosa aqui, falando de estratégia, um tema que eu adoro, né? Inclusive dou aula sobre esse assunto, é um assunto fantástico. Gisele, seja bem-vinda à Prosa com o Bertaglia. Obrigada, Bertaglia. Boa tarde, né? Bom dia, não sei, dependendo da hora que a gente estiver vendo. É um prazer estar aqui com você e falar com um professor de estratégia, então a conversa vai ser boa, porque esse assunto realmente é um assunto que a gente sempre se depara nas organizações e é um tema bem complexo, né? A implementação da estratégia e tudo mais. Então, esse acho que é um tema bem interessante para todo mundo, para qualquer organização de qualquer tamanho. A gente encontra essa dificuldade aí. Gratidão, Gisele, gratidão pela sua presença. Eu costumo dizer aqui que as pessoas do bem são bem-vindas. E nós vamos tratar aqui de um assunto muito legal. Vamos pedir para o pessoal se inscrever lá no canal também. Está aumentando, viu, Gisele? Está aumentando. Né? Mas o objetivo principal nosso é compartilhar esse conhecimento, compartilhar as experiências e que as pessoas assistam. Não adianta também você ter milhares de pessoas inscritas e as pessoas não assistem. Vamos falar de estratégia e como elas podem ajudar as empresas, como elas são brilhantes, Gisele? Então, vamos lá. Eu acho que você citou um exemplo muito legal. Eu também costumo usar esse exemplo nos meus treinamentos e tudo mais, porque eu acho que o momento da verdade esse nome não poderia ser melhor, né? E quando a gente fala momento da verdade, é qualquer momento que você se depara com aquela organização. Então, a gente precisa que todas as pessoas dentro da organização tenham a mesma visão. E isso eu acho que é o mais difícil que a gente encontra. Eu sinto, esses dias mesmo um cliente meu estava falando como é difícil fazer com que todo mundo dentro da empresa pense o que eu quero, né? Pense da maneira como eu defino. E esse é o momento da verdade da implementação da estratégia, a dificuldade de fazer com que todos
se direcionem para o mesmo caminho, em diferentes áreas, em diferentes funções. Esse é um tema bem importante. Que bacana, Gisele. Gisele, uma das coisas que talvez seja interessante no aspecto que você tocou aí é exatamente a parte da liderança, né? Como é que se enquadra a liderança? Como é que é esse foco, essa orientação no mercado? Porque hoje a gente fala muito de experiência do cliente. E aí, como é que você evolui dentro do contexto da estratégia e da liderança, né? Eu acho que a primeira coisa, um dos pontos que a estratégia pode falhar é a comunicação deficiente por parte da liderança, né? Essa comunicação deficiente, às vezes, é uma comunicação que não está muito clara para todo mundo, ou ela não vai para todos os níveis da organização. Quando a gente fala aqui numa organização menor, que você tem um líder muito próximo, talvez essa discrepância seja menor. Mas quando você tem uma organização grande, que você tem vários níveis, a comunicação vai se perdendo, né, Betâlia? Assim, se você não tiver isso muito claro e definido para todo mundo, e qual é o papel de cada um, como que vai contribuir, isso se perde. E aí o líder fica sozinho tentando convencer as pessoas, e aí ele acaba não tendo o resultado que ele espera. Uma das coisas que também é bastante interessante nesse processo todo é como é que a gente formula a estratégia, né? Nós falamos muito que tem que ter toda uma visão orientada a mercado, aliás, você tocou um ponto bastante interessante aí. Nós usamos muito a terminologia cascatear, né? Ou cascading, que é o processo de comunicação quando você monta a estratégia. Eu participei de uma prosa aqui recentemente, onde uma pessoa comentou sobre a participação das pessoas, dos colaboradores, na montagem da estratégia para que eles se sintam importantes. Como é que você enxerga essas duas situações? Essa orientação ao mercado, logicamente, a expectativa do cliente, e a participação dos colaboradores nesse contexto da montagem da estratégia, Gisele? Eu acho assim, o primeiro ponto para a gente desenhar a estratégia é o que você falou, é olhar para o mercado, né? Porque tudo começa no mercado. É o mercado que vai nos direcionar para onde que a gente precisa. Então, esse estudo, essa análise de mercado, ela é crucial. E se a gente fizer esse estudo de mercado, por que não já envolver as pessoas nesse estudo de mercado, né? A tua equipe vamos analisar o mercado, existem tantas ferramentas como um SWOT, como um PEST, que podem te ajudar espera um pouquinho, o que está acontecendo no nosso mercado, no mercado do nosso cliente, que pode quais são as tendências e tudo mais. Então, tudo começa por ali, não adianta a gente querer desenvolver produtos ou estratégias que não estão alinhadas ao mercado. E muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Ou a equipe não entendendo, porque começa aí a falha da comunicação, por que o líder ou por que a empresa definiu aquele ponto como um objetivo a ser alcançado. Aquele objetivo foi definido a ser alcançado porque existe ali alguma demanda do mercado. Então, para mim, assim, começa pelo mercado. Quais são as tendências, o que acontece no mercado? O próximo passo, então, seria os objetivos, tá? Então, o que eu quero alcançar nesse mercado? Quanto que eu quero alcançar e tudo mais. E aí sim vem a estratégia de como que eu vou alcançar esse objetivo. Então, eu acho que, no meu modo de ver, eu acho que isso tudo tem que ser compartilhado com a equipe sempre. Eu acho que não tem que chegar pronto para a equipe. Eu acho que a gente pode definir juntos, né? Então, vamos discutir sobre o mercado, o que está acontecendo? Vamos definir qual é o objetivo? Agora, claro que nem tudo dá, né, Betália, para ser tão discutido e alinhado totalmente. Todo mundo quer dizer é que, às vezes, existem, sim, nas organizações, alguma coisa que é top-down, apesar de muitas vezes as pessoas não gostarem, mas existe, porque se de repente numa grande organização foi definida alguma coisa fora do país ou na matriz que é aquilo, fica muito difícil. Eu não concordo com essa estratégia, eu não concordo com esse objetivo. Então aí eu acho que vem o entendimento que é importante. Eu acho que tem vários pontos aqui, né? Um, se a gente vai definir juntos, que eu acho que sim, é importante, e outro é
o que a gente vai ter que executar que já foi definido. Aliás, ô Gisele, você fez uma colocação aí muito pertinente, que é o estabelecimento dos objetivos, depois você partir para a estratégia para atender esses objetivos. E eu percebo, trabalhando com líderes, com executivos de alto escalão, né, diretores, gerentes, que há ainda uma confusão entre estratégia e objetivo, né? Ou seja, se a partir do momento em que você estabelece que você quer crescer no mercado, por exemplo, uma participação de mercado, eu quero aumentar em 10%, né? Esse é o seu objetivo. Ok, Isso. mas qual é a estratégia para você atingir esses 10%? O que você vai fazer para atingir os 10%? Né? Essa é a jornada, eu costumo dizer. A mesma coisa quando você escala uma montanha, né? Fala, o meu objetivo é chegar ao cume da montanha. Mas qual é a estratégia? O que você vai fazer? Né? Você vai treinar, vai aprender, vai contratar um professor, tem uma série de coisas. Você concorda comigo aí, Gisele? Concordo plenamente. O que acontece? Existe mesmo essa confusão, e objetivos, a gente sempre fala que sim, objetivo tem a ver com resultado, né? Que é o que você falou. O que eu quero atingir? Eu quero aumentar 20% de participação no mercado X em quanto tempo? Até o final do ano. Isso é um objetivo. Tá, agora, como que eu vou chegar lá? A estratégia é o caminho, né? E a estratégia começa, você tem que definir. Então eu vou. Como é que é essa minha estratégia? Com que produtos que eu vou chegar? Com que tipos de clientes que eu vou atingir? Com segmentos de mercado? Isso é minha estratégia. E a partir daí a gente define as nossas atividades, né? Que são suas metas faciais ali. Então, eu vou começar, então, a prospectar nesse mercado, eu vou fazer uma campanha ali. Então, tudo isso tem que ser muito. Existe mesmo essa confusão. Às vezes as pessoas começam a definir ações que não. Mas aonde que você quer chegar e não tem os objetivos? Então, existe sim um processo, uma metodologia que primeiro começa na análise de mercado, depois objetivos, depois as estratégias e depois as metas parciais, né? As atividades e as tarefas, e aí a gente vai desmembrando. Então, você pode envolver a equipe em diversas etapas, né, Bertalho? Você pode pegar, por exemplo, uma análise de mercado que foi feita para um país e desmembrar ela para uma região. Então, vamos ver nessa região o que a gente vai fazer, ou de uma região para uma carteira de um vendedor. Então, você tem vários níveis dessas, mas esse processo tem que acontecer e tem que ser nessas etapas que a gente está comentando aqui. Primeiro o objetivo, depois o caminho, né? Olha que legal, você delineou bem aí esse contexto todo, desde estabelecimento de objetivos, montagem de estratégias, e cá entre nós estamos aqui trazendo experiências e conhecimentos, né, principalmente você, de quem vivencia esse mundo, né, principalmente no mundo dos treinamentos. Gisele, eu vou dizer uma coisa para você aqui, existem algumas características importantes dentro da estratégia, e nós vamos partir para um segundo tópico, onde nós vamos falar da implementação e da execução, porque nós entendemos que, ok, ideias mirabolantes, fantásticas, elas acontecem, né? Até ontem eu dei uma palestra de consultoria, habilidades e competências para alguns alunos da USP, lá de Lorena, foi fantástico, foi muito gostoso, eu sou muito grato a esses alunos por haverem me convidado nessa participação, e eu falei um pouquinho de estratégia, ou seja, o consultor tem que ser estratégico. Mas muito mais do que ser estratégico e visionário, né, ele tem que também saber elaborar as ações e fazer a implementação. Vamos partir para esse segundo tópico e falar sobre isso? Vamos lá? Oi, Gisele, que legal, que fantástica que está essa nossa prosa aqui. Eu sou muito grato aos amigos e amigas, Gisele, que vêm aqui colaborar e compartilhar o conhecimento, a experiência, assim como você está fazendo. Gratidão enorme. Gisele, vamos falar agora de implementação e execução, ou seja, falar é fácil, estabelecer objetivo, montar a estratégia, botar no PowerPoint. Eu costumo dizer que essas coisas, né, sobem escada, né? É a mesma coisa que fazer a água subir escada, né? Então, eu quero ver agora fazer implementação e execução. Vamos lá? Vamos conversar sobre isso? Vamos lá.
Vitália, para mim é um prazer falar sobre isso, né? É um assunto que eu gosto tanto, um tema que, para mim, realmente é um prazer. Então, o que que acontece? Agora vem o momento da verdade que a gente fala, né? Que é o momento mais é, delicado que tem. Por quê? O que que acontece? As empresas fazem todos os seus planos estratégicos, seus planejamentos estratégicos, toda empresa pequena, média, acaba fazendo isso, grande. Então, você vai lá, define teu plano, e aí o que a gente fala, né? Papel aceita tudo, planilha aceita tudo, então você coloca e tudo mais. Só que o que que acontece? A partir do momento que foi definido, ele muitas vezes é deixado de lado. As pessoas acabam não voltando naquele plano e não olhando para ele o que foi feito. Claro que existem empresas, gestores que acompanham e que vão, mas o monitoramento e acompanhamento dessa implementação que é importante. E, principalmente, as atividades que a equipe faz, se elas estão ou não alinhadas com isso. Porque um exemplo que eu costumo dar, como sou da área de vendas, eu acabo sempre falando de vendas, mas o que que acontece? Você define ali que na tua estratégia vai ser, o teu objetivo vai ser alcançar melhores participações no mercado, e para isso você vai definir uma venda de valor. Tá? Então, uma estratégia lá é fazer venda de valor. Ok, mas o vendedor, no dia a dia, a primeira coisa que ele faz é vender. Só que ele esquece que ele tem que fazer venda de valor. Ele vai e pede desconto. Ele aceita o desconto, ou ele dá o desconto. Aí você fala assim, mas isso não estaria contra ao que foi definido como estratégia de venda de valor? Então, tem uma coisa que, assim, todas as atividades da equipe deveria ser essa atividade, isso que eu estou fazendo, está alinhado com a estratégia, está indo ao encontro do objetivo, e o gestor é que devia fazer esse acompanhamento, né? E o que acontece é que no dia a dia isso se perde. Isso se perde de uma maneira tão grande que, no final, acaba cada um indo para um lado. E essa falta de alinhamento que deveria ter, que a estratégia, o planejamento estratégico justamente é para ter esse alinhamento, ele se perde. Então, a gente tem identificado isso nas empresas, e agora eu vou até fazer uma propagandazinha, viu, Detalhe, você me dá licença, mas eu acabei desenvolvendo uma plataforma de gestão por isso, porque a gente identificou esse gap nas empresas de, poxa, a estratégia está definida, mas ela não acontece. E por que não acontece? Por falta desse monitoramento, desse acompanhamento e desse alinhamento aqui das atividades. Então, as pessoas acabam não entendendo o que eles estão fazendo, que aquilo é importante para o atingimento do resultado, do objetivo que se espera. Que bacana, fantástico, aliás, o que você trouxe. Só queria fazer um comentário sobre essa parte do alinhamento estratégico, Gisele. Eu vou dar um exemplo, logicamente que eu não vou citar o nome do cliente, mas eu fiz um trabalho num cliente exatamente voltado para essa parte do alinhamento estratégico, entendendo os objetivos e as estratégias, e boa parte, porque na realidade a estratégia também ela tem projetos, né? E podem ser projetos de tecnologia. E as principais estratégias que deveriam ser implementadas vinculadas aos objetivos da organização, elas estavam na logística. Mas quando você olhava para os projetos da organização, a maioria dos projetos não tinham vínculo com a logística. E, portanto, os projetos que significavam investimentos altos, não faziam com que os objetivos fossem alcançados. Ou seja, eles não contribuíam com os objetivos. Então, é muito legal isso que você está falando, porque esse alinhamento é importante. Mesmo que algumas áreas dentro da organização, elas venham a ficar bravas, nervosas, ou seja, poxa vida, não está dedicando dinheiro para o RH, para vendas, se o foco é logística, ou se o foco é vendas. Não significa que você não vai fazer nada nas outras áreas, mas qual é a importância de você alinhar com o objetivo do negócio, né? Então, esse raciocínio é importante. Concorda?
E o que acontece, Betânia? É exatamente isso que você está falando. Esses conflitos acabam gerando por falta de visão de todas as áreas para um único foco. Então, o que acontece? Quando todas as áreas e pessoas têm a mesma visão, o conflito diminui, porque você fala assim, bom, eu sei o que eu estou fazendo isso porque eu estou contribuindo para um objetivo maior. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que é uma historinha antiga, talvez até você conheça e as pessoas conheçam, mas ela não poderia ser melhor para ilustrar isso que a gente está falando. Que tinha, assim, numa obra, né, numa construção, tinham três pedreiros fazendo a mesma atividade. O que eles estavam fazendo? Passando cimento e empilhando tijolo. Né? Então, os três estavam fazendo a mesma atividade. Perguntaram para o primeiro, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou empilhando tijolos. Perguntaram para o segundo, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou construindo um muro. Perguntaram para o terceiro, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou construindo um castelo. Então, é quando você tem visão do objetivo maior, né? Se você tem, primeiro, os conflitos diminuem, que eu acho que a maior parte dos conflitos nas empresas muito cada um olha só para a sua área e não olha para o todo, isso acontece muito. E um outro ponto você, quando tem a visão do todo, a sua importância também cresce, né? Você sabe que aquilo não está lá empilhando tijolo. Eu estou construindo uma catedral. Eu estou construindo uma coisa muito maior do que isso que eu estou fazendo. E essa minha atividade, ela é crucial para o alcance desse objetivo. Olha que bacana. Esse exemplo seu é fantástico, Gisele. Eu conhecia de outra forma, mas por aí, inclusive, você consegue perceber aquele que tem a capacidade de enxergar mais longe, o visionário, mas também a capacidade de planejar, né? Aquele que, por exemplo, estou assentando tijolo, o planejamento dele é muito limitado, né? Curto prazo, né? Só ali, né? Exatamente. E uma outra coisa para a gente explorar aqui, quando nós pensamos na estratégia, na implementação, na execução da estratégia, como é que ficam os indicadores de desempenho, os KPIs, né? Eles são extremamente importantes, né, Gisele? O que você acha? Eu acho que eles são fundamentais. Se você não tiver KPIs, né, que são os indicadores que vão de performance mesmo, mostrando a quanto que você está da tua implementação e o que você está faltando, você fica perdido. Eu estou fazendo tá, mas se você está no meio do ano, você estipulou uma estratégia para um objetivo para ser alcançado por um ano. Você começou a trabalhar naquela estratégia. E você está no meio do ano, significa que você está fazendo o quê? A quanto que você está? E o que você deveria estar fazendo mais? Né? Então, você tem que ter esses indicadores e, principalmente, o monitoramento, né, Betânia? O acompanhamento disso. Se você não tiver indicadores claramente mensuráveis, e esse que é um ponto também, né? Os indicadores eles precisam ser claros, mensuráveis e possíveis de serem medidos, né? Por isso que a gente fala que tem que ser mensurável mesmo, porque senão, vamos seguir com indicadores, bom, médio, ruim. O que é bom para cada um? O que é médio? Médio tá bom? Não, os indicadores eles têm que ser mensuráveis. Então, eles têm que ser e que todo mundo tenha a mesma visão daquilo. Então, assim, por exemplo, falando lá do exemplo dos nossos operários lá. Se você falar, olha, o teu indicador é você assentar 10 tijolos por dia, são 10 tijolos por dia. Agora, se você coloca ali, o seu indicador é você assentar o máximo que você puder, pronto, você já perdeu ali como é que você pode medir ou não. Então, você tem que ter indicadores que 10 tijolos são 10 tijolos para todo mundo. Agora, o máximo que eu puder é o máximo de cada um, não é variável. Aliás, você tocou num ponto aí que é bastante interessante e traz, de certa forma, uma curiosidade organizacional, que é trabalhar por resultado. Ou seja, a estratégia, ela tem também um vínculo voltado para projetos, né? E as pessoas, elas precisam ser premiadas, vamos usar esse termo, em função da execução da estratégia, que esteja conectada e alinhada com o tamanho do orçamento, com o prazo, com os recursos que vão ser utilizados,
Como é que é o seu raciocínio com relação a isso, Gisele, a essa premiação dos colaboradores? Você precisa desses indicadores que são variáveis, mas principalmente eu acho que a gente precisa. O que você vai monitorar são as atividades ali do que a equipe está fazendo, né? Então, você coloca indicadores em níveis, em vários níveis e diferentes, e você vai acompanhando o que é necessário para chegar naqueles indicadores, né? E aí sim você consegue direcionar a equipe de, olha, você está precisando fazer mais, melhor ou em outra direção. Então, não adianta simplesmente eu acompanhar resultado, porque é o que a gente fala, resultado é alguma coisa que você já atingiu. O resultado é o resultado, né? O resultado de uma operação. Então, tá bom. Então, o teu resultado é esse. Tá bom. Se você precisa aumentar o seu resultado, então, o que mais você precisa fazer em termos de atividade, de qualidade, direção e quantidade? Então, isso é que é importante para a equipe ter essa visão, porque senão o que acontece? A gente fica só acompanhando o resultado, sabe? E eu vejo muito disso, a gente percebe muito que as empresas elas acompanham muito de atingiu tanto, atingiu tanto, atingiu tanto. Tá bom, mas você sabe se você consegue ter indicadores preditivos de que você vai alcançar resultados futuros? Então, isso é importante, porque não adianta só o passado. O passado ele te dá uma visão do que aconteceu, mas ir para frente. Muito bacana, legal demais, Gisele. Aliás, você tocou em alguns pontos aí que são fantásticos dentro da perspectiva da estratégia, né? Alinhamento, monitoramento, a inserção do colaborador na participação da estratégia são elementos fundamentais. Você sabe que no meu livro, embora o meu livro se chame Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, o capítulo 2 do livro é inteirinho sobre estratégia. E não necessariamente sobre estratégia voltada só para a logística, estratégia, conceituação e definição de uma forma geral. Eu pediria para você, Gisele, olha, a prosa passa muito rápida, nós estamos chegando ao final da prosa aqui, mas eu não poderia deixar de pedir para você, por toda a experiência que você tem, pelos treinamentos que você dá na área, que você desse algumas dicas para as pessoas, dicas essas que poderiam ser fundamentais e essenciais, e rápidas, logicamente, na condução da estratégia. Gisele, vamos lá? Vamos. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que o mais importante, né, é a gente ter esse processo que a gente falou. Eu acho que a primeira coisa é isso, pensar em análise de mercado, estudo de mercado, definir objetivos e como você vai alcançar. Eu acho que se você já tiver isso, eu trabalho com empresas grandes, mas também já fiz treinamentos para, por exemplo, um artesão, ele pode ter isso. Então, acho que, e é o que você falou, a estratégia de logística, ou de vendas, ou da empresa, esse processo vale para todos, né? Então, essas etapas aqui, de você definir, fazer uma análise de mercado, definir objetivos, como que você vai acompanhar a tua estratégia, como você vai alcançar e como você vai fazer o acompanhamento e o monitoramento. E quanto mais você conseguir dividir isso com a sua equipe desde o início, é melhor. Isso é o que a gente sempre indica, quer dizer, vamos fazer um estudo de mercado com a equipe, né? Você não chegar só no final e falar, olha, você tem que fazer isso. Então, quanto mais a equipe tiver alinhada desde o início e contribuindo, mais ela está comprometida e mais aquilo se torna parte de todo mundo, né? Todo mundo vai contribuir muito mais. Eu acho que esses dois pontos é o que eu acho que são mais importantes, a gente poder ter esse processo claro, essa metodologia e envolver a equipe o máximo que você puder em todas as etapas. Que bacana, muito legal, Gisele. Todos. Não, fantástico. E tem um detalhe, né, Gisele? O título que você deu aqui para o nosso tema, né, da estratégia, o momento de verdade, execução, implementação, isso traz um valor agregado e um conhecimento importante para as pessoas que nos acompanham. Gisele, um Acho abraço que é para um você. ponto. Obrigada, Bertalha. Eu acho que foi assim, a gente ficaria aqui falando mais 3 horas, né, sobre esse tema, se a gente deixasse. Você gosta de estratégia. E eu também, a gente ia ficar aqui falando, mas eu acho que a gente conseguiu espero que a gente tenha conseguido dar um recado aqui que a gente queria. Legal. Ao infinito e além.
E o que nós Obrigada. fazemos em vida ecoa na eternidade. É isso aí. E paz e bem, né? Eu te Paz conheci e pelo bem. paz e bem. Paz e bem. Tchau. Tudo de bom. Gratidão. Eu também.